Vem acontecendo uma tendência no cinema ultimamente em que histórias da internet vêm sendo transformadas em filmes, em mídias para o cinema. Hoje, o que está em alta é um lugar que não é lugar nenhum. Aqui é o Vazio Entre Objetivo e seu canal de variedades do YouTube. E hoje eu vou falar sobre um filme de terror. Talvez você sinta um pouco de medo, mas pode ficar tranquilo assistindo esse vídeo, porque eu não entendo muito bem quais são os limites do que eu posso falar aqui dentro do YouTube. Aí eu não vou falar nada tão explícito. O filme de hoje que a gente vai falar é Backrooms, um não lugar. A estrutura principal que eu vou seguir nesse vídeo é, primeiro eu vou falar sobre aspectos gerais, que é o que eu achei interessante enquanto eu estava assistindo. E no final eu vou dar minha opinião. Vale a pena assistir? Eu recomendo o filme? Fica até o final para ver. Gente, alerta de spoilers. Se você tem algum problema em relação a, tipo, saber informações demais sobre uma obra, se isso estraga a sua experiência e você tem interesse em assistir, saia do vídeo. Porém, se você não tem interesse em assistir essa obra e só tá querendo assistir um vídeo aleatório no YouTube, pode ficar aqui, não tem problema não. O principal atrativo do filme é com certeza as backrooms. Gente, toda aquela estrutura, aquele cenário meio claustrofóbico, com aquelas luzes estranhas, eu acho muito bonito. Tudo relacionado a backrooms, tanto as Infinity Pools também. Todos esses cenários meio vazios demais, eu acho muito bonito. Você fica meio assustado pelos cenários que vão aparecendo no filme. Você fica meio atordoado também quando eles botam aquela câmera de primeira pessoa, tipo a pessoa gravando. Você se sente como se você estivesse dentro daquele cenário. É lindo. Eu queria que tivesse sido mais explorado tudo que existe ali. Desde monstros até mais cenários diferentes. Tipo, eu acho lindo aqueles cenários também de parques temáticos, de brinquedo, que simplesmente o cenário vazio. Você olha assim, você fica, meu Deus do céu. Eu acho linda essa coisa meio vazia e claustrofóbica. E foi a principal coisa que me atraiu no filme. Nós temos dois personagens principais dentro do filme, que é o Mark, que é a Mary e o Clark. Qual é a dinâmica principal entre eles? Ambos os personagens têm uma série de traumas que eles sofreram durante a vida. O Clark, por conta de todos os problemas com o vício que ele tem relacionados à bebida e também por problemas ali conjugais com a mulher dele. E a Mary, ela teve problemas em relação a, tipo, a antiga moradia dela. Ela nunca conseguiu desapegar desse trauma. E nem ele. Ele tá vivendo atualmente no trauma dele. A principal dinâmica é essa. Ambos estão vivendo e passando por situações de trauma. E esse lugar vazio, claustrofóbico, que são as backrooms, acaba vindo como uma ampliação, um símbolo desse inconsciente humano. Sobre o que é que você faz quando você entra dentro da camada mais profunda do seu ser. As backrooms vêm como uma alegoria da saúde mental deles. E o que é o principal conflito entre eles? Um deles, que é o Clark, quando ele entra nas backrooms, ele acaba meio que se entregando às backrooms, querendo viver lá. Enquanto a Mary, quando ela entra dentro dessas backrooms e acaba sendo feita de refém ali pelo Clark, ela vê ali um motivo para continuar lutando. Ou seja, um deles decidiu aceitar o trauma e viver ali com o trauma, ali meio que num ciclo destrutivo, porque claramente aquele lugar, as backrooms, não são um local que dá para ficar se vivendo. Até a comida lá era meio bizarra a forma como se consegue a comida nesse canto. E na outra perspectiva, a gente tem a Mary que ela decide aceitar, ali ela tá sofrendo com os traumas, só que ela decide deixar esses traumas para trás, para poder ter uma chance de sobreviver e de ter uma vida funcional. A cena que mais demonstra isso que eu tô dizendo para vocês é a cena do jantar. Tipo assim, o Clark, de repente, num momento do filme, sequestra a Mary e aprisiona ela meio que numa mesa de jantar. Aí ela fica lá presa.
E fica meio que tendo uma das sessões de terapias que eles têm. Ai, eu esqueci de citar, a Mary é terapeuta dele. Mas ambos estão sofrendo essa crise em relação à saúde mental. Eu achei muito interessante essa cena porque demonstra todo esse embate entre eles. Chega um momento que a Mary simplesmente começa a xingar ele, dizendo: como é que alguém vai ficar com você? Você é um merda, você é um traste, não tem como ficar com você. E ela mete o pau nele e fica falando isso. Essa cena do jantar também me lembra uma coisa que sempre aparece em outras obras, tipo em Resident Evil 7. Aparece uma cena do jantar também, que é para demonstrar toda a tensão ali dentro da história. E também tem uma cena dessas em Arcane, quando a Jinx tá meio que decidindo se ela vira a Jinx ou a Power. Ou a Pounder. Ou Power. Bem, para finalizar, eu quero falar sobre o principal problema que eu tive com essa história. Foi principalmente relacionado à burrice dos personagens. Ai, gente, tem momento que os personagens são muito burros. São muito burros. Eu fiquei assim, não, isso tá errado, tá fora do canto. Não, como é que diabos que uma pessoa vai para um outro mundo e acha normal ir para o outro mundo sem arma nenhuma, sem avisar ninguém de nada? Não fizeram nada, nada. Não avisaram ninguém, não levaram uma arma, não tiveram noção. Teve uma cena que simplesmente o monstro começa a puxar uma cama. O pessoal nem para reparar que a cama tava vindo conseguiu reparar. Putz, não levaram uma faca. Uma faca, gente, não. Não, é muita burrice. A própria Mary, eu gosto da personagem da Mary, só que chega um momento que ela começa a correr do Pirata Clark, que é um dos monstros que aparecem lá no filme, que é o outro eu do Clark, e ela simplesmente quebra o pé numa cama. Numa cama! Como é que ela quebra um pé numa cama, gente? Sendo perseguida! Putz, não, eu gosto da Mary, mas tipo assim, eu esperava que ela fosse mais inteligente, tipo, ela viu que o monstro era enorme, era grande. A única coisa que ela deveria ter feito era ter pensado, putz, o cara é grande, o que é que eu faço? Eu vou pra canto pequeno. Eu tenho que encontrar cantos menores para eu poder ir passando, para poder dificultar a trajetória dele. É mínimo, é mínimo. Não, a própria Mary era para ter levado uma arma. Ela ia ser pega de qualquer jeito, mas depois ali, talvez ele nem verificasse nada. Talvez ele não verificasse. Dava para confiar totalmente nisso? Não. Mas, putz, como é que a pessoa não leva uma arma? Como é que a pessoa não corre para campo pequeno? Ai, gente. Outro ponto que eu achei um problema muito grande na história. A presença daqueles agentes. Porra, pra que aqueles agentes? Claramente eles, tipo assim, eles aparecem no início, só que a história não foca neles, não dá detalhes sobre eles. De repente eles chegam no final e prendem a Mary. E toda aquela questão de tipo assim, ela ter sido a pessoa que... Ela ter sido, ali no conflito dela com o Clark, a pessoa que decidiu abraçar os traumas, superar os traumas, abraçar os traumas e superar eles, simplesmente jogado fora, porque, tipo, ela vai ser agora feita de rato num laboratório. Tipo, do que adiantou? Não adiantou nada. Pra que mostraram isso pra gente se não ia importar no final? Não sei. Eu fiquei muito triste quando aqueles agentes começaram a aparecer e não foi, tipo, só pra salvar ele, ponto. Ah, isso. Minha opinião, teve pontos negativos. Eu acho que esses agentes aparecerem no final é um erro para a história. Não, a dinâmica era como é que pessoas diferentes reagem a traumas e de repente um bando de um bando de aleatório aparece no final. Não tinha para quê. Teve a questão da burrice dos personagens. Burros demais, meu Deus do céu. O Clark eu entendo, porque o Clark tava indo pra loucura. Os pontos positivos, as backrooms. Era para eles terem ido para as backrooms muito mais cedo, muito mais cedo. Gente, tinha sido um filme muito melhor para mim, pelo menos,
sem toda aquela trama. Pra que fez toda a trama com aqueles personagens se não ia servir pra nada? Não tinha pra quê. Não tinha pra quê. Porém, as backrooms, aqueles cenários, o cenário ali daquelas piscinas, o cenário ali do hospital psiquiátrico, gente, lindo. Aqueles cenários que tinha um monte de roupa jogada. Era roupa ou corpo? Não sei. Eu acho que era roupa. Mas, gente, até mesmo aqueles cenários escuros, meio assustadores, com banheiro. Gente, eu achei lindo. Se você gosta... Então, meu veredito é... Se você gosta de Backrooms, vá assistir. É legal. É legal ver aqueles cenários em filme. Eu achei interessantíssimo. Se você gosta, você vai ter uma boa experiência assim como eu tive. Quer dizer, eu tive uma boa experiência com algumas coisinhas ruins. Se você não gosta de Backrooms, provavelmente você só vai ter experiência ruim. Ai, gente, é a vida. Algumas coisas não são perfeitas. Bem, se você quer ter mais contato comigo, você pode entrar no grupo de WhatsApp aqui do nosso canal. Eu vou deixar um comentário aqui com um link do nosso grupo de WhatsApp. Eu não posso deixar nenhum link na descrição, porque no YouTube eu sou considerado um desconhecido. E se você gostou desse conteúdo, eu falo de outras coisas aqui no canal. Desde música, filme, eu vejo qualquer coisa. Se vocês mandarem aqui nos comentários também, eu vou provavelmente ver. Eu tô assim, vendo muita coisa para poder tentar fazer o máximo de conteúdo possível. Então me mandem coisas. Querem que eu ouça música? Eu escuto música. Querem que eu veja filme? Eu vejo filme. Faço qualquer coisa. Não, qualquer coisa não. Bem, muito obrigada pela atenção. Esse foi o vídeo do canal.